dia para homenagear quem foi o autor desta canção. No programa Jesus Está Voltando de hoje, nós vamos abordar o capítulo 13 do Apocalipse, que fala da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. Inicialmente vamos falar da besta que subiu do mar. Vejamos o que diz o primeiro versículo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Muito se tem especulado a respeito do anticristo, de onde ele virá, qual será a sua descendência. Uns dizem que ele virá da tribo de Dan, que foi a tribo que levou todo Israel a pecar na idolatria. Outros dizem que ele terá uma descendência tanto judia como árabe. Mas o que diz o texto bíblico? Aqui fala em mar. E o que é esse mar? Esse mar significa povos, nações. Em Apocalipse 17, versículo 15, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta, está escrito assim: E disse-me, as águas que viste, onde assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Pronto. Aí está a prova de que o mar são povos e nações. Mas é interessante aqui no texto também que ele fala que ela tinha 7 cabeças, que a besta tinha 7 cabeças. O que significa isso na linguagem bíblica? Alguns significados tem. Por exemplo, terá um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural. Significa também a reunião de impérios que já passaram. Por exemplo, quando João escreveu o Apocalipse, ele diz que 5 impérios tinham caído na época dele. Um estava em andamento, existia, e outro viria por pouco tempo. E então viria um último império. 5 impérios na época de João já tinham caído, que era o império egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa e o grego. Um na época de João estava em pleno vigor, que era o Império Romano. Depois do Império Romano viria outro império, que será um Império Romano revivido, que nós estamos começando a ver essa processo se concretizar com a União Europeia, que já tem 27 países. E o último império seria o Império da Besta, quer dizer, o oitavo que vem do 7. Então essas 7 cabeças, traz todo o histórico do anticristo, traz todo o paganismo que ele terá, traz toda a violência, toda a maldade, toda a ação contrária a Deus. Tudo isso está refletido nessas 7 cabeças. O texto também diz que ele tinha 10 chifres. O chifre simboliza poder humano. Daniel, quando viu aqueles animais, o quarto animal, ele viu que tinha 10 chifres, que serão 10 reis. E ele diz também, Daniel, ali no capítulo 7, versículo 7, que havia um chifre pequeno, que é exatamente o anticristo. Então esses 10 chifres serão 10 reinos que ajudarão o anticristo a reinar. O anticristo reinará juntamente com 10 blocos, 10 reinos. Para você que não sabe, desde a década de 80 que o planeta já foi dividido em 10 supernações. 10 supernações já foram divididas. Não sabemos se vão ser essas supernações se estarão vigorando durante o reinado do anticristo. Mas 10 reinos estarão ajudando o anticristo. E eles serão fantoches, esses reis serão fantoches nas mãos do anticristo. Em Apocalipse capítulo 17, logo mais à frente, dá exatamente a prova de que esses reis entregarão poder à besta. No versículo 12 do capítulo 17 diz o seguinte: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, quer dizer, um tempo rápido, um tempo curto, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então o anticristo reinará com esses 10 reis, e eles entregarão poder ao anticristo. O texto ainda fala de 10 coroas.
A coroas significa um governo humano. E aqui tem uma diferença entre Jesus e o anticristo. O anticristo, ele terá coroas sobre os chifres. E Jesus, no capítulo 14, versículo 14 de Apocalipse, Jesus tem a coroa sobre a cabeça. Significa que Jesus tem um poder absoluto. O anticristo não. É-lhe dado o poder, e por pouco tempo. Um poder somente humano. Mas Jesus tem a coroa de ouro sobre a cabeça. Quer dizer, um poder no céu, na terra e debaixo da terra. Um poder supremo. E vemos também que sobre cada cabeça tem um nome de blasfêmia. Porque o anticristo será um blasfemador. No segundo versículo, nós temos que a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Novamente aqui nós vemos que o anticristo vem com todas as características dos impérios passados. Daniel, no capítulo 7, esses animais que ele viu, é exatamente essa visão aqui. Ele viu o leão, que era a Babilônia. Ele viu o urso, que era o Império Medo-Persa. Ele viu o leopardo, que é o Império Grego, de Alexandre o Grande. E o último animal era terrível. Então, aqui no versículo 2, mostra exatamente a característica desses impérios dentro do próprio anticristo. E é interessante nós vermos que o caráter do anticristo, ele está descrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, aí vem as características dos homens dos últimos dias, que são as mesmas características do anticristo, que serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. Então, esses adjetivos que Timóteo coloca para os homens dos últimos dias, dos tempos trabalhosos em que nós estamos vivendo, é exatamente a característica do anticristo.